Olá, amigos do YouTube! Hoje nós vamos falar sobre uma chuva sobrenatural e ela vai se estender até os confins da terra. Está você preparado para essa chuva? Dentro de instantes nós vamos falar sobre esse tema em nosso canal Incríveis Profecias. Você já parou para pensar na situação em que o mundo se encontra? Os números de pessoas tentando suicídio e se suicidando estão aumentando cada dia mais. As estatísticas sobre doenças como depressão, síndrome do pânico e outras doenças, a própria pandemia, os índices de violência, tudo parece aumentar. Já tínhamos uma tristeza na Terra grande, mas parece que essa tristeza está somente a se agravar, principalmente agora, quando nós temos que conviver com esse sinistro novo normal. Sabe, queridos, o mundo olha para ver se há uma luz no fim do túnel e se pergunta aonde estão os homens de Deus? Onde está a igreja poderosa? Aonde estão aqueles que com o coração em chamas operam milagres e pregam o caminho da salvação? Olhemos para a igreja primitiva, na qual os discípulos faziam parte. Eles pregavam ousadamente, eles curavam os enfermos, eles realizavam maravilhas em nome de Jesus e pregavam a vinda do reino de Deus. Mas hoje, queridos, o que é que nós vemos? Nós vemos cristãos pregando heresias, nós vemos curas a troco de ofertas e dízimos, nós vemos manifestações estranhas do Espírito Santo, entre aspas, como gritaria, correria, gente pulando, rolando dentro da igreja, gente imitando cachorro, imitando gato e outros animais. Será que essa é a verdadeira manifestação do Espírito Santo? A igreja, meus queridos, parece que está sendo demolida e no lugar está se armando uma grande tenda de circo. E sim, queridos, Spurgeon falou algo muito interessante. Ele diz assim: chegará o dia em que, no lugar de pastores alimentando ovelhas, haverá palhaços entretendo bodes. A situação que nós estamos vivendo é uma situação periclitante. Sim, meus amigos, há uma promessa de poder e graça para mim e para você, para cada um de nós, e essa promessa se chama a chuva serôdia. Eu vou explicar para você um pouco sobre a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã caía no Oriente Médio para preparar a semente e o solo e fazer o fruto desenvolver. Porém, a chuva serôdia proporcionava o amadurecimento do fruto e aprontava a plantação para a colheita. Deus usou essa linguagem para fazer a sociedade agrícola da época entender sobre o derramamento do Espírito Santo. Assim, nos dias de hoje, espiritualmente falando, a chuva serôdia é o derramar do Espírito Santo de maneira plena e extraordinária sobre o povo de Deus. Assim como nos tempos atrás aconteceu no dia do Pentecostes. Sim, meus queridos, em Tiago 5,7 nos diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis aqui o lavrador da terra, espera o fruto precioso da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Joel 2,28 nos diz: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. O que aconteceu então no Pentecostes? A palavra foi pregada com ousadia e poder. Somente com a pregação de Pedro, aproximadamente 3.000 pessoas foram batizadas. Houveram curas espetaculares, houveram expulsões de demônios. Até lenços e aventais de Paulo as pessoas usavam para receberem curas e bênçãos. E mesmo, queridos, aonde a sombra de Pedro passava, deixava um rastro de cura. Não é impressionante? O mundo testemunhará da maior manifestação do poder de Deus na história da humanidade. Então, como receber a chuva? Como faço, pastor, para receber a chuva? Em primeiro lugar, nós devemos pedir. Está escrito em Zacarias 10:1, pedi ao Senhor chuva, no tempo da chuva serôdia. O Senhor fará nuvens de chuva e lhes dará torrentes de chuva, e a cada um erva no campo. A segunda coisa que nós temos que fazer é nos arrepender. O Senhor Deus nos dá uma dura repreensão para todos aqueles cristãos que estão vivendo uma vida dupla. Eles não têm uma vida real e sincera com Deus. O pecado muitas vezes é mostrado na Bíblia como adultério.
Então vamos ver o que está escrito em Jeremias 3,3. Nos diz assim: por isso foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia. Mas tu tens a fronte de uma prostituta, e não queres ter vergonha. Mas em terceiro lugar, devemos buscar conhecer o Senhor. Está escrito em Oséias 6,3, então saberemos se estamos prosseguindo em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá a nós como a chuva serôdia e a temporã sobre a terra. Sim, queridos, e em quarto lugar, devemos pedir o batismo do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Sim, meus amigos, nós devemos pedir o batismo do Espírito Santo todos os dias, pedindo e recebendo o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, queridos, é como se fosse um pedacinho do caráter de Cristo todos os dias aplicado sobre nós. Então vamos pedindo e vamos recebendo esse batismo todos os dias, até aquele grande dia, até recebermos, enfim, a chuva serôdia, a plenitude do Espírito Santo. O mundo testemunhará da maior manifestação do poder de Deus na história da humanidade. Mas agora eu quero convidar a vocês a imaginarem um pouco como vai ser quando a chuva serôdia ser derramada. Deixe-me falar agora o que está acontecendo já nesses dias, quando a chuva ainda não caiu. Eu quero contar para vocês rapidamente a história do meu irmão. O meu irmão teve um acidente vascular, vazamento de sangue dentro do seu corpo. A situação do nosso irmão estava tão grave que ele ficou horas sem oxigênio. A sua esposa estava praticamente preparando o seu funeral, mas a igreja orou, o povo de Deus orou. E o que foi que aconteceu? Vocês sabem, as pessoas não vivem com minutos sem oxigênio, mas o meu irmão, com horas sem oxigênio, enfim ressuscitou. E nós podemos ver esse tremendo milagre e você pode conferir no link abaixo aí na descrição. Um outro grande milagre que você pode procurar nas pregações do Mark Phelan. Ele, pregando o evangelho no grande estádio de futebol, marcou a data do evangelismo, mas estava chovendo muito antes do evangelismo começar. Um dia antes, a chuva estava terrível, uma ventania terrível. Os bancos foram levados para fora do estádio de futebol. As telas de projeção foram rasgadas ao meio. E o caos se instalou, mas o pastor começou a orar, a igreja começou a orar, a data foi marcada, no outro dia começaria a série evangelística. E o que foi que aconteceu? O povo orando, o pastor orando. Meus queridos, choveu no dia da conferência de evangelismo. Choveu sim, mas choveu fora do estádio. Acima do estádio estava um círculo da circunferência, tamanho do estádio de futebol. Lá fora chovendo, lá fora com trovões e ventanias, mas dentro um céu estrelado. Grandes milagres estão acontecendo e a chuva serôdia ainda não começou a cair, meus queridos. Finalmente, o grande milagre do pão que desceu do céu para os nossos irmãos africanos, o maná que ainda cai do céu para os nossos irmãos africanos, e a chuva serôdia ainda não caiu. Meus queridos, vocês podem imaginar o cenário, o espetáculo mundial quando a chuva serôdia for derramada. Agora eu quero chamar você para pensar junto comigo. Imagina só, você chega na sua igreja, a chuva serôdia está caindo, do lado esquerdo um irmão está profetizando, você olha do lado direito e existem jovens tendo visões, você olha para trás e tem umas senhoras que estão profetizando e falando em línguas estrangeiras, e você olha para frente e grandes milagres estão acontecendo, até mesmo ressurreição está acontecendo, mas você olha para si mesmo e nada está acontecendo. E você ou eu, se estivermos nessa situação, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Seremos os mais miseráveis na terra. Se cumprirá o que existe na palavra de Deus, está escrito em Jeremias, capítulo 8, 20, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Meu amigo, minha amiga, deseja você ser batizado diariamente pelo Espírito Santo? Deseja você receber a chuva serôdia que virá
para preparar o mundo para a grande colheita e, enfim, Jesus voltará para buscar a mim e a você? Então, junto comigo, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós não queremos ser cristãos nominais, nós queremos ser cristãos verdadeiros. Olha para o nosso coração, purifica-nos de todas as iniquidades, lava-nos, Senhor. Nós queremos proclamar esse Evangelho, mas nós não temos força em nós mesmos. Nós precisamos de Tua unção diária e nós precisamos, Senhor, nos esvaziar das nossas iniquidades e sermos preenchidos pelo Teu poder, pelo fogo que vem do Teu altar. Ó Deus, nós clamamos pela Tua misericórdia. Nós queremos ser contados como o exército de Deus nos últimos dias, onde essa mensagem será proclamada em alto e bom som. Milagres acontecerão, maravilhas acontecerão e eu quero estar lá, Senhor. E eu tenho certeza que todos os que estão ouvindo, assistindo a esse vídeo, também querem estar lá. Por favor, Senhor, envia-nos a Tua chuva, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém.